Olá, tudo bem, chegadas? Como estão vocês? Como foi a semana? Estamos aqui hoje para mais uma aula live, como combinamos, onde eu estarei aqui disponível para vocês de segunda a sexta-feira, trazendo uma aula curta, mas efetiva, que vai te ajudar a na tua jornada de amamentação, de maternidade. E hoje, especialmente, nós vamos bater um papo aqui sobre qual é o teu padrão de mamada. Isso mesmo. As mulheres têm um padrão de mamada, que é inclusive um dos requisitos, um dos tópicos que eu, profissional da saúde, consultora em amamentação, eu avalio, eu analiso na hora de avaliar ali uma mamada, na hora de avaliar um processo de amamentação. E hoje eu vou te passar aqui os principais 4 que você, sabe aquela aula que você precisa para iniciar, para dar o pontapé inicial, qual a minha real situação hoje? Então é essa aula que vai te dar essa clareza. Hoje eu vou fazer diferente, vou transmitir aqui também pelo YouTube. Então assim, eu vou abrir aqui o YouTube e a gente já vai começar, ok? Só um minutinho. Olá, o YouTube não deu certo. Se não dá certo, não tem problema. A gente vai. Deixa-me ver aqui. Só indo aqui, sintonizando no YouTube. Você que tá aqui me acompanhando, já tá grávida, não tá grávida, já pariu, tá amamentando, não tá? Olha só, aqui no YouTube não tá dando certo, mas não tem problema, amanhã dá. Você que tá chegando, me diz aí como foi teu final de semana. Você tá grávida? Você é a primeira vez aqui ou não? Então, vai me contando aí que a gente vai interagindo aqui. E eu também peço para que você compartilhe essa live com outras pessoas, para que a informação chegue, para que a gente espalhe esse conteúdo de qualidade. Como eu te disse, hoje nós vamos falar os 4 principais padrões de mamada, que esse é o pontapé inicial para você diagnosticar, você ter certeza, ter confiança de qual tua real situação hoje. Se é uma situação que tá tudo ótimo, que tá tudo ok, ou se precisa de algum ajuste, certo? E começando, nosso primeiro padrão que a gente vai falar hoje, nosso primeiro tipo de mamada é aquela onde a criança tem mamadas longas e frequentes, o bebê não ganha peso ou não tá ganhando a quantidade de peso suficiente. Ele até que ganha peso, só que aí quando você faz a avaliação, passa pela avaliação profissional, o profissional diz, olha, tá ganhando peso insuficiente, ele precisa fazer algum ajuste. Outra característica desse padrão, desse tipo de mamada é o quê? O bebê só recebe leite materno. Você sabe assim que ele fica ali aquela mamada longa, frequente, e quando o bebê sai do peito, você tem a sensação de que o bebê tá com fome. Ele não tá saciado. Você não percebe sinais de saciedade no teu bebê. E também ele tem uma produção presente. Você percebe que você está produzindo o leite, você tem a produção. E aí você diz, Alda, aparentemente, olhando a olho nu assim, tá tudo certo. Mas esse é o tipo 1. Você tá nesse padrão? Esse é o teu tipo? Se não for esse tipo, a gente vai para o tipo 2. O tipo 2, aí digamos assim, que esse tipo 1 é quando aquela mãe que tá observando, aquela mãe que tá atenta, que estudou, que sabe quais são
os requisitos de uma amamentação efetiva, e ela está percebendo que, apesar de estar produzindo, tem alguma coisa que não está bem alinhada, que precisa de um alinhamento. Mas se ela não intervir, se ela não ajustar, se não procurar ajuda profissional, ou até mesmo, porque às vezes ela foi treinada antes, ela tem alguém que já dá esse suporte para ela. Então, assim, precisa fazer esse ajuste, porque senão, o que acontece? Existe mães, existe mulheres que já estão com padrão 2, com o tipo 2, que é o qual o bebê está precisando. O padrão 2 é quando o bebê ele tá precisando já receber complemento. Ele aí, sabe quando eu te disse que o bebê não tá se sentindo satisfeito? Aí a mãe, ela acaba introduzindo a fórmula. Só que aí ela diz bem assim: olha, eu vou introduzir a fórmula, mas só em alguns horários. Ela introduz a fórmula em alguns horários no padrão 2, no tipo 2. E a maior parte das vezes, ela continua dando leite ao bebê. Ou também aqui no padrão 2, as mães fazem o quê? Eu dou primeiro meu leite e se eu sentir que ele não está satisfeito, eu vou e complemento com fórmula. Isso também é um relato das clientes, das mamães sobre isso. Cada vez mais, o que acontece? O bebê, ele vai ficando menos satisfeito com seu leite, e aí você vai se fortalecendo a crença errada de que o seu leite é fraco, ou que eu parei de produzir, meu leite está produzindo o insuficiente. E o teu bebê vai aumentando a quantidade de vezes de fórmula e diminuindo a de mamadas exclusivas no peito. O peito, ele acaba se tornando o complemento, em vez de ser o contrário da fórmula. E aí, realmente, a produção acaba diminuindo. Por quê? Porque o peito, ele está sendo pouco estimulado. E além de estar sendo pouco estimulado, a sucção, muito provavelmente, não está sendo efetiva. Então, assim, é meio que um ciclo. Percebe que é um ciclo? E quando a mãe está no padrão 2, ou seja, você vê que estava ali no nível 1, não interveio, aí foi pro 2, e se não intervir, o que acontece? Vai para o 3. E qual é o tipo 3, Alda? Aí o bebê ele já toma, boa parte do tempo já está na fórmula. Boa parte das mamadas já é fórmula. E não aceita o peito por muito tempo. Sabe assim, a mãe coloca o bebê no peito. Inclusive, se você tá aqui, vai me dizendo aí se você já se identificou com algum padrão desse. Se você já se identificou com algum padrão desse, aproveita também e compartilha essa live, esse conhecimento, essa aula que eu tô aqui proporcionando para você com outra mãe, com a grávida e com a rede de apoio, porque isso é super importante. Se você tá decidida a promover o aleitamento materno exclusivo para o teu bebê, você saber esses padrões é essencial, porque são esses padrões que quando tiver algum desajuste, você vai perceber e pedir auxílio que algo está precisando ser ajustado, certo? Então vamos compartilhar como gesto de amor, de carinho por essas mães, por essas famílias que desejam amamentar, e que principalmente ela possa viver a parte deliciosa da maternidade, da amamentação, que é uma amamentação leve, tranquila, onde tem aquele fortalecimento de vínculo. Mas voltamos ao padrão 3. Nesse padrão 3, como eu te disse, o bebê ele já tá ali, boa parte das mamadas é a fórmula. Ele fica pouco tempo no peito, ou também ele coloca, pega o peito e já solta, pega o peito, solta, toda hora solta o peito, e aí você já começa a fortalecer aquela crença errada de que
o bebê enjoou do meu peito. Às vezes eu escuto bem assim das mães. Olha, Alda, o meu filho enjoou do meu peito. Ou senão, o meu peito deve estar, meu leite deve estar com sabor ruim, porque ele não tá gostando do peito. Então, assim, a gente escuta isso, mas na verdade é porque nosso cérebro e o da criança não é diferente, vai sempre optar pelo mais fácil. A gente opta pelo mais fácil, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso e inteligente. E a fórmula, ela tá ali em grande quantidade, que vai ficar estufado o estômago, que ele vai se sentir mais saciado, que ele vai ter uma durabilidade ali entre uma mamada e outra maior. Então, assim, é tudo mais fácil. Ele não faz esforço para se alimentar. E a sucção não, ele gasta muita energia, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que ir em busca do alimento, ele não vai receber passivamente o alimento. Outra questão, ele fica brigando e se irrita fácil ali com o peito. Ou até mesmo ele dorme no peito. Sabe aquela criança que fica ali, ó, solta, tira o peito. Tá ali, ó, ele fica brigando com o peito da mãe. Ele ainda é padrão 3. Tudo isso que eu tô te falando é o padrão 3. Ou você não sente que mais a sensação do peito encher, sabe assim? Porque a mãe, principalmente ali nos primeiros 30 dias, ela sente que o peito, ele não tá tão cheio no início da mamada. Aí, à medida que a criança, ela vai sugando efetivamente, ela vai conseguindo perceber e sentir a mama se enchendo. Então, assim, ela perde essa sensação de que a mama tá enchendo. Ou, às vezes, ela até sente formigamento na mama, como se ela estivesse expandindo, vindo uma quantidade, um fluxo maior de leite. Ela perde essa sensação. E se apertar ali a mama, ela já nem sempre o leite sai, ou quando sai bem pouquinho. E aí ela afirma, sabe assim, aquele veredito final, sabe, que a mãe precisava disso, assim, realmente, Alda, eu nem leite mais tá saindo, eu não tenho mais leite, a amamentação eu quero muito, mas não tá dando certo pra mim. Então, assim, é sinal de que ela tá no padrão 3. Percebe que é como se fosse mudando de nível. Padrão 1, padrão 2, não ajustou, vai pro 2, não ajustou, vai pro 3. E se não ajustar, aí a gente vai pro 4º padrão. Você que tá aqui já se identificou em algum padrão ou sua amamentação tá ok? Então compartilha, porque a gente vai para o 4º padrão, e se a pessoa não puder assistir agora, ela assiste depois. Vamos divulgar também o perfil para que a gente não contenha esse assunto tão primordial só pra gente, mas que as pessoas, as famílias, elas possam ser transformadas com esse conhecimento, que ela tenha consciência da real situação dela, que esse é o objetivo na nossa aula de hoje. A mãe saber qual é a situação atual dela, o que ela precisa ajustar. Aí você pode estar me perguntando, mas Alda, se eu tiver nesse padrão, ainda tem jeito para eu recuperar o meu sonho de ter aleitamento materno exclusivo para meu filho? Tem. Certeza tem. Existem técnicas, existem formas, existem estratégias que a gente utiliza para recuperar essa amamentação e voltar para o aleitamento materno exclusivo. Lógico que precisa de um acompanhamento, precisa de uma avaliação minuciosa para que a gente resgate essa amamentação, mas é possível sim. E vamos para o nosso 4º padrão, nosso 4º tipo, que é o qual quais são as características, o que é que eu observo. O meu bebê suga meu peito, mas não satisfaz em todas as mamadas, então eu tenho que usar a fórmula. Então, assim, ó, Laís, eu acredito que você tem esse padrão. Olha só, vou repetir, o padrão 3. Toma uma grande quantidade de fórmula, não aceita o peito por muito tempo, ele fica ali brigando com o peito, ou senão ele fica sonolento ao peito, você não sente o seu peito mais encher, e quando faz expressão, sai pouco leite ou não sai. Esse é o 3. Se você não estiver já nessa fase avançada, provavelmente é o padrão 2. E tem como a gente conduzir, a gente readaptar, ajustar
esse padrão para aumentar cada vez mais o aleitamento materno e diminuir a fórmula. E o último padrão, que é o 4, que a criança aí nesse caso só toma a fórmula. Ele praticamente, a mãe já não está produzindo leite ou quase nada de leite e o bebê também já não aceita mais a mama. Quando põe, às vezes ele tira, ele fica irritado, ele não aceita mais, ele meio que rejeita. Aí a mãe diz bem assim: Alda, pelo amor de Deus, a minha filha está rejeitando o meu peito. Na verdade, ela não tá rejeitando o seu peito. É que nessa hora tem muitas mães que se sentem culpadas por não estar promovendo algo que ela queria muito, ela quer muito amamentar. Quero te dizer que se você tem esse sentimento de culpa ou já sentiu esse sentimento de culpa em algum momento no teu processo, saiba que você, enquanto mãe, você não tem culpa de nada. O que precisa é ajustar a sua mamada, a sua amamentação. E que você não é a sua amamentação. As pessoas às vezes falam: a mãe é culpada. Não, ela não tem culpa nenhuma. O que ela precisa é de profissional, é de um acompanhamento, de alguém que vai ajustar, que vai dizer: olha, a questão não é você, mas o ajuste da amamentação. Faz sentido para vocês? Outra característica do padrão 4, acontece o desmame precoce. E esse desmame precoce, aqui no Brasil hoje, 60% das mulheres param de amamentar nos primeiros 30 dias de vida. Nos primeiros 30 dias de vida é ali a chave principal se vai dizer se a mãe vai manter o aleitamento materno exclusivo ou não. Se ela introduziu fórmula nesses primeiros 30 dias, ou ela não ajustar ou não procurar profissional adequado, realmente vai evoluir para esse desmame precoce. E aí eu te pergunto, hoje o meu objetivo aqui, como eu disse, foi trazer esses 4 padrões. Por quê? Para que você descubra qual é o teu padrão. E aí você pode me perguntar: mas Alda, se eu tiver nesse padrão 4, tem jeito para mim? Eu consigo ainda retornar esse aleitamento materno exclusivo? 98% dos casos, sim. Se você quiser, se você estiver disponível a recuperar a sua amamentação, se você quer esse suporte, esse apoio, se você tem essa pessoa que te apoia, 98% dos casos a gente consegue resgatar, restaurar, restabelecer esse aleitamento materno exclusivo. Mas é algo que é gradual, você não tem uma estratégia que eu digo: olha, hoje você vai pôr em prática e amanhã já vai estar jorrando leite. Vai produzir leite de hoje para amanhã? Vai produzir leite, muito provavelmente, 98% de chance. Mas esse ajuste vai ser gradual. Então, me diz aí, você que tá aqui já sabe qual é o teu padrão? Eu vou deixar essa live salva, já tá 19 minutos. Eu fiquei um pouquinho no início, porque eu tava tentando ajustar aqui no YouTube. Não dá certo no YouTube, mas amanhã vai dar certo no YouTube também. Um abraço para você. Eu vou deixar essa live salva. Compartilha, segue o perfil. Vem para nossa aula amanhã, que a gente vai dar continuidade essa semana sobre essa questão. É certo, eu tô no padrão 1. Como é que eu vou ajustar? O que eu posso fazer? Lógico que aqui eu tô te trazendo estratégias gerais para ser pontual, específico e resolver a tua situação. Lógico que a gente precisa desse contato 1 a 1, porque cada pessoa, cada criança, cada mamada é única e a gente não tem como direcionar, e seria irresponsável de minha parte tá dizendo: olha, aqui é 100% garantido que vai ser efetivo. Aqui são aquelas situações gerais. A gente sempre traz aqui aquelas situações gerais, mas que específico tem que ser nesse contato 1 a 1. Excepcional semana. Obrigada a você que esteve aqui. Compartilha, divulga e coloca aqui nos comentários qual é o teu padrão, porque aí amanhã a gente já vem com esse feedback. Eu já trago assim pontualmente a realidade de cada uma de vocês. Um beijo, excepcional semana e até amanhã ao meio-dia.